Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ter a nossa segunda videoaula, né? A continuação aí do módulo 1, certo? Então, eu sou o professor Jimmy, professor de matemática da turma do sexto ano, e hoje vamos trabalhar aí a continuação do módulo da unidade 1, certo? Números naturais, da página 67 a 75. Então, hoje, finalizamos esse módulo aqui, certo? Então, vamos para a aula, né? Vamos tocar o barco aí, beleza? Então, bora lá. Hoje, a gente vai dar uma revisadinha aí em multiplicação e divisão com operações inversas. Considere a seguinte situação. Carlos é vendedor de laranjas e utilizará o porta-malas de seu carro para transportar 115 sacos de laranja. No porta-malas cabem 8 sacos de laranja. Qual é o menor número de viagens que Carlos terá de fazer para transportar todos os sacos de laranja? Para resolver esse problema, Carlos efetuou a seguinte divisão. Então, eu tenho dividendo 115, o divisor 8, quociente 14 e o que restou 3, certo? Com essa divisão, Carlos percebeu que se fizesse 14 viagens transportando 8 sacos em cada uma, levaria 112 sacos de laranja. Mas sobraria 3 sacos, então ele concluiu que precisaria fazer no mínimo 15 viagens para levar todos os sacos de laranja. Podemos escrever uma expressão com os termos dessa divisão. Então, eu tenho aí que 115 é igual a 14 vezes 8 mais 3. Então, essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão. Então, o dividendo vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o que está no resto, certo? Então, ele pegou aqui, ó, o dividendo, esse daqui, é igual ao quociente, que é o 14, multiplico por 8, que é o divisor, e depois eu somo com o resto. Quando eu fizer isso, eu vou achar o próprio dividendo. Vou achar 115. Ok? Então, isso aí chamamos da relação fundamental da divisão. Ok? Vamos adiante. Tal relação pode ser usada para conferir uma divisão ou para descobrir números desconhecidos. Observação. Generalizando. Então, nesse caso aí, ele está utilizando números desconhecidos. Sempre que na matemática a gente utiliza números desconhecidos, que a gente ainda não sabe quem são os números, a gente representa esses números em forma de letras. Então, foi o que ele fez aí. Se o número A, não pense que o professor está falando loucura, não. Eu sei que aí é a letra A, mas a letra A é uma representação de um número. Então, por isso que eu estou dizendo o número A, certo? Não pense que o professor Jimmy está maluco, não. Então, esse número aí, que eu não sei quem é, que está representado pela letra A, está multiplicando por um outro número, que eu não sei quem é também, que está representado pela letra B. Vai ser igual a C. Então, para eu conseguir achar esse número, eu posso pegar o resultado, que foi C, dividir pelo número B, que vai ser igual ao número A. E se eu pegar a letra C, que é o número C, que eu não sei quem é, dividir por A, tem que encontrar a letra B, que é o número B, que é um número desconhecido. Certo? Exemplo. Aí eu já estou usando um exemplo com número para representar essa mesma situação
que a gente só utilizou letras incógnitas, certo? Então, aqui, ó, no lugar do A, ele disse que é 9. No lugar do B, ele me disse aqui que é 6. Quanto é 9 vezes 6? É igual a C, que é 54. Então, se eu pegar o C, que é 54, e dividir por B, que é 6, 54 dividido por 6 é igual a quanto? 9. Ou, se eu pegar o C, que é 54, dividir pelo A, que é 9, vai ser igual a 6. Se A dividido por B é igual a C, então C vezes B é igual a A. Divisão exata, certo? Então, o exemplo aí também, ó. Se eu chamei A de 48 e B de 12, 48 dividido por 12 é igual a 4, que é a letra C, certo? E se eu chamei C de 4 e o B de 12, então 4 vezes 12 é igual a 48, certo? Se a divisão não for exata, A igual a B vezes C mais o R, que é o resto, com 0 menor do que R e R menor do que B. Exemplo, 53 dividido por 6. Então, onde eu tinha o A, B e C, eu representei agora com números. Então, 53 dividido por 6 é igual a 8. Com o resto, 5. Então, 53 é igual a 8 vezes 6 mais 5. Multiplicação e divisão são operações inversas entre si. Certo? Isso aí a gente já estudou, já reestudou. E a gente está estudando de novo para poder vocês não ficarem com dúvida. Certo? E aí eu peguei um exemplozinho aí do livro, certo? Para a gente poder identificar isso de forma numérica. Então, olha lá. Primeira questão. Uma divisão pode ser feita com o recurso da operação de multiplicação. Veja como Cícero pensou para calcular 45 dividido por 7. Então, ele pegou 45 divididos por 7. Se eu pegar 6 e multiplicar por 7 é igual a 42. E se eu pegar 7 vezes 7 é igual a 49. Então, 45 é maior do que 42. Então, 45 que ele está dividindo aqui é maior do que 42. E é menor do que 49. Então, 45 dividido por 7 vai ser um número entre 6 e 7. Então, eu vou dividir por 6. Se eu pegar 45 dividido por 7, vai ser o quociente vai ser 6 e vai restar 3 lá no resto. Certo? Agora faça como Cícero. Use a operação de multiplicação para calcular o resultado das divisões a seguir. Então, eu peguei aí, ó, um exemplozinho e vocês vão fazer o restante aí no módulo de vocês, certo? Nesse caso aqui, ó, 35 dividido por 9. Aí eu peguei e fiz as minhas multiplicações. Eu sei que 3 multiplicado por 9 é igual a 27. Está menor do que 35. Então, eu vou fazer 4 vezes 9. 4 vezes 9 é igual a 36. 36 é maior do que o meu dividendo. Então, isso quer dizer que a divisão de 35 dividido por 9 é igual a 3. Então, 3 vezes 9, 27. Para chegar em 35, restou quanto? 8. E Zé finir. E acaba por aqui, certo? Então, eu representei aqui, ó, por meio de multiplicações, como eu encontro a divisão, certo? Porque elas são operações inversas. Ok?
Vamos melhorar as coisas aí, ó. Expressões numéricas envolvendo multiplicação e divisão. Analise a situação seguinte. Para liquidar o estoque de celulares, a loja Electrolux fez uma promoção durante o final de semana, oferecendo os aparelhos de R$ 550 cada. Na manhã da segunda-feira, o gerente fez um levantamento das vendas e constatou que no sábado foram vendidos 37 celulares e no domingo 67. Então aí, ó, ele fez uma tabelinha aqui para organizar isso. Então eu tenho um dia da semana, sábado, qual foi a quantidade de aparelhos vendidos? 37. E no domingo, qual foi a quantidade de aparelhos? 67. Qual foi a quantidade arrecadada com a venda desses aparelhos? Então, bora lá, ó. O valor total do celular vendido no final de semana pode ser calculado pela expressão. Então, eu posso somar a quantidade de aparelhos que eu vendi no sábado, que foi 37, mais a quantidade de aparelhos que eu vendi no domingo, que foi 67. Depois que eu fizer essa soma, que está entre parênteses, eu posso multiplicar pelo preço de cada celular, que é R$ 550, certo? Então eu tenho aqui, ó, 37 mais 67 é igual a 104. Depois que eu encontrei essa soma, eu vou multiplicar por 550, que é o preço de cada um dos 104 celulares. Isso deu um total de 57.200. Pode ser obtido o mesmo valor por meio da seguinte expressão. Então, eu tenho aqui, ó, 37 vezes 550, depois eu somo com 67 vezes 550. Então, isso vai ser igual a 20 vezes 350, 20.350, mais 36.850. Isso mais isso é igual aos mesmos 57.200 que a gente viu aqui em cima, certo? Veja a resolução de outra expressão. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 2 mais 6 é igual a 10 vezes 8, que eu somo quem está dentro do parênteses e depois multiplico por 10. Então, foi o que ele fez e achou 80. Um outro exemplo aqui, ó, 6 mais 15 vezes 3 menos 2. Como a gente já estudou expressões numéricas, a gente sabe que em uma operação como essa aqui, em uma expressão numérica, eu primeiro efetuo divisões e multiplicações para depois eu fazer as somas e subtrações. Então, nesse caso aqui, ó, eu repeti o 6 mais... Faço a multiplicação, 15 vezes 3, 45. Depois subtraio 2. Agora eu só tenho soma e subtração. Então eu faço 6 mais 45, 51. 51 menos 2 é igual a 49, certo? Note que há expressões com parêntese e outras sem parêntese. Quando há parêntese, resolvemos primeiro as operações que estão entre os parênteses, ou aplicamos a propriedade distributiva. Quando não há parêntese, efetuamos primeiro a multiplicação e depois a adição ou subtração. Observação: lembre-se, podem ter ainda chaves e colchetes nas expressões, e para resolvê-las, devemos efetuar as operações na seguinte ordem. Primeiro, parêntese, depois colchetes e depois, por último, as chaves, certo? Muito simples, muito fácil e acredito que todo mundo já sabe fazer isso aí de cor e salteado, certo? Mas eu botei um exemplozinho aí que está no livro de vocês, que é a segunda questão, que é resolva as expressões. Eu peguei o exemplo F. Por que eu peguei o exemplo F? Porque ele tem parêntese, ele tem divisão, ele tem multiplicação.
ele tem colchetes, então ele tem praticamente tudo que a gente precisa lembrar aí, certo? Então, como a gente falou aí, ó, eu tenho que seguir essa ordem, ó, resolver primeiro os parênteses, depois vou resolver as multiplicações e divisões, que está dentro do colchetes, e depois eu vou fazer a divisão que está fora, tanto dos parênteses quanto do colchete, certo? Então vamos lá. Então aqui primeiro, ó, o 6 eu não vou poder multiplicar ainda, eu vou repetir ele. Faço a soma do parêntese. Quanto é 13 mais 7? Ó, já botei aqui sem parêntese, ó, o resultado, 20, menos, repetiu menos, 18, repito 18 porque aqui ele está somando com 10, só que o 10 está primeiro dividindo por 5. Então, eu vou fazer primeiro a divisão, ó, 18 mais 10 dividido por 5, 2. Ainda continuo com parêntese, porque eu ainda não terminei essa de efetuar tudo que está dentro do meu parêntese. Boto parêntese, fecho o meu colchete, dividido por 4. Só fiz repetir esse finalzinho aqui. Bora lá adiante. Termino de resolver o meu parêntese. Então, vou repetir o restante. 6 vezes 20 menos... Quanto é 18 mais 2? 18 mais 2 é igual a 20. Fecho o meu colchete, dividido por 4. Tá vendo? Vamos adiante. Agora que está tudo dentro do colchetes aqui, ó, 6 vezes 20 menos 20. Primeiro eu faço multiplicação ou subtração? A multiplicação. Então, quanto é 6 vezes 20? 120. Menos 20, e depois eu vou dividir por 4. Então, quanto é 120 menos 20? É igual a 100. Então, isso aqui, ó, saiu do parêntese, porque eu resolvi 120 menos 20 é igual a 100. E agora eu vou dividir ele por 4. Quanto é 100 dividido por 4? Ó, igual a 25. E acabou a nossa expressão algébrica, certo? Então, pessoal, espero que vocês façam o exercício aí, ó, da atividade para casa. Página 68 até a 70 e a 72 até a 75, certo? Façam, não esqueçam de acompanhar o portal, certo? Para tirar dúvidas. Eu já tinha deixado já no primeiro vídeo lá, ó. Pelo portal a gente pode tirar dúvidas. Pelo e-mail do professor Jimmy aí, ó, que está aqui embaixo, pode mandar um e-mail. Tem também meu WhatsApp, quem quiser pode me adicionar aí no WhatsApp. Manda as dúvidas todas para a gente poder estar ajudando, certo? Tem meu Instagram também aí, quem quiser pode me adicionar também, pode mandar mensagem lá no direct, certo? E, importantíssimo, a gente está tendo live para tirar dúvidas. Então, na live anterior da semana passada, a gente só teve 2 alunos. Só quem participou foi Kaique e Larissa Alves, certo? Então, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente para poder vocês se manterem informados de que dia a gente vai fazer essa live para tirar dúvidas, para fazer exercícios, certo? Tranquilo? Então, para vocês, ó, como a gente está em quarentena e não está podendo se ver, ó, vai um beijinho virtual para vocês aí, ó, sem contato. Então, vai um beijinho virtual. Até a próxima, viu, galera?